vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Chegamos até aqui. Nós passamos por tempos muito difíceis. Os anos de 2020, de 2021 entraram para a nossa história como anos de muitas dificuldades. Mas nós estamos aqui hoje para viver um novo tempo. Afinal, Deus é um Deus de novidades. Deus, Ele faz com que as coisas velhas se passem e inaugura coisas novas na nossa vida. É por isso que nós estamos orando para que Deus venha nos dar um ano de 2022 abençoado. E é por isso que, já em oração, nós nos colocamos aqui,
para cultuar juntos nessa primeira celebração do ano de 2022. Que Deus abençoe a sua vida e eu oro para que Deus apresente novidade para a sua história nesse novo momento que nós estamos vivendo. Que Deus te abençoe, vamos celebrar. Este é o nosso momento de confissão. Estamos no primeiro domingo de janeiro de 2022, estamos iniciando um novo ano e nós temos motivos de agradecimento a Deus. E nós vamos extrair da palavra da Bíblia Sagrada uma mensagem de esperança, uma mensagem de ânimo para este novo ano. O profeta Jeremias escreveu uma carta ao povo hebreu quando estava exilado ali na Babilônia, motivando-os a prosseguir, a não desistirem, a executarem a sua missão ali na Babilônia. E nós vamos extrair do versículo 11 de Jeremias 29 uma mensagem de esperança para nós neste primeiro domingo de janeiro. Assim nos diz a palavra: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar futuro pelo qual anseiam. Assim como foi com o povo hebreu, hoje nós recebemos esta mensagem e devemos colocá-la em nossos corações, para que a gente possa ter um ano de 2022 cheio de vitórias. Sabemos que atravessamos momentos difíceis em 2021, ele já é passado, agora vamos iniciar um novo ano cheio de expectativas. E como nos diz a palavra de Deus, o Senhor tem planos de bem e não de mal para cada um de nós. Que a gente possa se apropriar deste versículo, que a gente possa se animar, que a gente possa prosseguir olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vamos orar. Graças te damos, ó Pai, por este momento de confissão, quando podemos nos aproximar de Ti, clamar, buscar a Tua presença, Senhor. Necessitamos, ó Pai, constantemente de confessar os nossos erros, os nossos pecados, as nossas imperfeições. Mas neste primeiro domingo de janeiro, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela oportunidade que Tu nos concede de iniciarmos mais um novo ano. E assim como foi com o povo hebreu no passado, ali exilado na Babilônia, hoje nós recebemos esta mensagem de ânimo, sabedores, ó Pai, de que Tu tens planos para cada um de nós. Ó Senhor, que possamos colocar nossas vidas em Tuas mãos, para que Tu possas executar aquilo que Tu queres em cada vida. Que possamos, ó Pai, neste ano de 2022, nos colocarmos à Tua disposição para realizarmos a Tua obra, para sermos mais fiéis, para cumprirmos a Tua missão, a missão de falar do Teu Evangelho. Muito obrigado, Senhor, por mais um ano. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de buscar a Tua presença. Dá que possamos, ó Pai, neste ano de 2022, sermos servos vigilantes, sabedores que os Teus planos são os melhores para cada um de nós. Muito obrigado por tudo. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando
te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui tocando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é milagres, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é milagres, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Boa noite, seja muito bem-vindo a este culto mais uma vez. É uma alegria imensa tê-los aqui conosco, adorando o nome do Senhor. Eu quero aproveitar esse primeiro domingo do ano para felicitar você e desejar que este ano transcorra na mais absoluta paz, a paz que vem de cima, a paz que ninguém explica aqui embaixo.
Quero também aproveitar esse primeiro domingo para agradecer aos colaboradores, aos irmãos que têm tornado este culto uma possibilidade. Irmãos que têm nos ajudado na montagem do culto, na gravação, enfim, todas as áreas, a irmã Marlene que faz aqui as flores, enfim, todos os irmãos que participam deste momento sublime do culto ao nosso Deus. Eu quero também convidar você para continuar cultuando conosco, não só no domingo às 19 horas, mas domingo às 10 horas da manhã, pessoalmente, nós abrimos o templo e contamos com a sua presença aqui, porque ao vivo, todo mundo sabe que ao vivo é incomparavelmente melhor. Na quarta-feira também nós temos o nosso culto online e você está convidado a cultuar conosco no culto de oração. Nós agradecemos a Deus a vida dos aniversariantes naquele culto, e agradecemos a Deus as bênçãos, pedimos outras bênçãos, enfim, cultue conosco e Deus vai abençoando a sua vida. Eu quero ler para a nossa meditação nesta noite o texto do Salmo 146, 146, diz assim: Aleluia, ó minha alma, louva o Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida, não só alguns minutos, mas durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Quando lhes sai o espírito, eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia cessam todos os seus planos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio e cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles existe, e guarda a verdade para sempre, que defende os oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege os peregrinos e ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará por todas as gerações. Aleluia. Não desista da esperança. Curve a sua cabeça. Senhor, nós te louvamos pela chegada de mais um ano, por este primeiro domingo. Nós te louvamos porque cuidaste de nós ao longo de 2021, durante a pandemia, agora no que parece ser o final dela. Nós te louvamos, Senhor, por todas as bênçãos que nos tens dado. Obrigado pelas famílias que compõem esta igreja, pelas famílias dos nossos irmãos que acompanham este culto. Obrigado por todos aqueles, ó Deus, que têm sido abençoados e têm participado do sustento desta obra. Nós pedimos que a todos nós dispenses os teus cuidados e as tuas bênçãos. Fala-nos agora, em nome de Jesus. Amém. Esperança, vamos falar disso? Começa o ano, começa tudo de novo e a esperança parece que reacende, não é verdade? Quando eu era jovem, quando eu tinha 30 anos, estava para completar 30 anos, o regime militar no Brasil estertorava. Por toda parte, naquele ano, pipocavam ajuntamentos de milhares de pessoas e pessoas que estavam pedindo democracia, pedindo eleições diretas, enfim, havia toda uma movimentação. Eu
pessoalmente não tinha ainda votado para presidente da República. E eu confesso a você que eu ficava assim meio que para baixo quando eu ouvia e lia e via as notícias de outros países que país tal elegeu o seu presidente, outro país elegeu, e a gente não elegia ninguém. Então, por aqui, depois de muitas idas e vindas, finalmente nós teríamos eleições para presidente. O presidente eleito, ainda que pelo colégio eleitoral, quer dizer, não foi uma eleição direta, foi Tancredo Neves, que nasceu em 1910. Nós estávamos em 1985, portanto ele tinha 75 anos. Tancredo foi eleito, mas não pôde tomar posse. Vocês que são um pouco mais velhos e têm menos cabelos ou cabelos brancos, talvez se lembrem exatamente do que aconteceu. O jornal Estado de Minas resumiu muito bem aquilo que aconteceu naqueles dias. Diz assim: na véspera da posse, ou seja, a posse seria no dia 15, no dia 14 de março de 1985, às 22h15, Tancredo Neves chegou ao hospital de base em Brasília. Há 2 dias, as dores abdominais intermitentes se intensificaram. Os exames de sangue mais recentes apontavam para um quadro infeccioso agudo. Não só para o homem Tancredo, mas para o país que 1 ano antes fora às ruas pedir diretas já, iniciava-se a mais longa noite do amanhecer da chamada Nova República. O mal-estar físico de Tancredo Neves começara 15 dias antes, na verdade. Ia e vinha, desinformado de que corria contra o tempo pela vida, empurrava, quer dizer, adiava a ideia de cirurgia. E aqui alguém diz: Tancredo receava que Figueiredo, o último presidente militar, não desse posse ao vice José Sarney. Havia ruídos de setores radicais buscando brechas para interromper o processo de transição. Dessa notícia do Estado de Minas, eu recortei a expressão a Nova República, porque encerrado o período militar, inicia-se a redemocratização. Então nós temos aquilo que o Tancredo começou a chamar, e todo mundo gostou daquela expressão, a Nova República. E se você olhar no Google, a Nova República começa com o fim do governo militar e vem até os nossos dias. É a 6ª República Brasileira. E então nós estamos vivendo esse período. E quando a Nova República estava para começar, isso foi 14 de março, no dia 17 de março eu encontrei nos meus registros pessoais o que eu escrevi. Eu coloquei assim: esta semana tivemos a posse da Nova República, com novas esperanças, novos sonhos. Depois de uma noite longa e escura de 21 anos de regime militar, finalmente o Brasil promete ingressar no século XX. E aí eu pergunto hoje, olhando para trás, será que nós realmente conseguimos ingressar no século XXI? Ou século XX? E agora já estamos no XXI. Por que falar de esperança? Por que falar de esperança? Primeiro, é preciso perguntar por que a gente precisa da esperança. Uma pessoa que não se identifica escreveu o seguinte, uma frase muito bonita, mas eu não consegui identificar até hoje o autor. Uma pessoa pode viver cerca de 40 dias sem comida, 3 dias sem água, 8 minutos sem ar, mas 1 só segundo sem esperança. É por isso que precisamos de esperança, porque a esperança é vida para a gente. Se o doente entra no hospital com a esperança de que vai dali sair vivo,
aumentam as chances de ele sair vivo. A esperança é o oxigênio da alma. Nós precisamos da esperança que o Evangelho propõe, que Jesus encarna, porque o nosso mal, como membros da raça humana, a nossa doença, assim como a doença de Tancredo o levou embora, essa doença nossa é crônica, enraizada nas fibras do nosso coração. Você vai dizer, mas o povo brasileiro é muito bom, é um povo maravilhoso. É sim, é verdade. Mas mesmo o povo bom, cuja boa índole é tão cantada em prosa e verso, essa nação, esse povo, sofre do mal da raça inteira, raça humana. Sofre daquilo que Freud chamou de mal-estar na civilização. Olha só o que há muitos a mais de 100 anos escreveu Rui Barbosa. Rui Barbosa escreveu o seguinte: todo esse Brasil anêmico, opilado, barrigudo, pernibambo, cretino, desnervado, caxingó. E ontem eu fui olhar o dicionário, o que significa caxingó? Significa aquele que manca, né? Coxo. Então todo esse Brasil cretino, desnervado, caxingó, sem memória, sem iniciativa, sem atividade, perseverança ou coragem. Toda essa desnaturação da nossa nacionalidade não vem do negro. Tem gente que culpa os negros. Não vem do caboclo, também tem gente que culpa o caboclo, o índio. Não vem do mestiço, nem do português, cuja energia revolta e desordenada, mas viril, agora mesmo nos está relembrando a têmpera heróica da velha raça. Vem sim, e aí Rui Barbosa vai dar a sua opinião sobre de onde vem o mal do brasileiro. Vem sim do mal político, da politicorreia clorótica, enervante, desfibrativa, que entrega a nação a todas as endemias físicas e morais de um povo sem higiene do corpo ou da alma. Você sabe que o Rui Barbosa é famoso na nossa cultura, na nossa história, pelo português escorreito, né? Ele gostava de usar as palavras mais raras, mas que descrevessem de fato aquilo que ele estava querendo dizer. Vale a pena ler Rui Barbosa o tempo todo. Bom, o tempo passou, né? Desde Rui Barbosa para cá, passou, mas parece que a nossa situação, meus amigos, não mudou muito. A gente continua uma nação anêmica, opilada, barriguda, pernibamba, caxingó. Tudo isso que o Rui Barbosa disse, a gente continua padecendo do mesmo mal moral e espiritual. Nessa mesma época, eu me lembro que eu estava sintonizando a rádio, não tinha ainda internet, sintonizando uma rádio, eu peguei a BBC de Londres, na sua transmissão em português, dando uma notícia que a mim me deixou envergonhado. A notícia era a seguinte: em Salvador, Bahia, um cego, tirou carteira de motorista. Peraí, mas um cego, como é que um cego vai dirigir? Sabe para quê? Foi para provar, ele fez uma aposta com alguém, que mediante propina, qualquer coisa se consegue neste país. Que tristeza, meus amigos, que tristeza. Aconteceu em Salvador, sim, mas poderia ter acontecido e pode acontecer em qualquer lugar deste país, em qualquer lugar do planeta. O ser humano é assim. O ser humano é corrompido, corrupto e corrompido e corrompedor.
Então, por que precisamos de esperança? Justamente porque nós temos uma doença que nos abate, que nos infelicita, que nos paralisa, que suga as nossas energias. Então a esperança vai nos dar um oxigênio novo, por isso precisamos da esperança. Agora, a segunda pergunta: por que é frustrante confiar em príncipes? E aqui eu volto para o nosso texto. O texto diz: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes. Salmista, Salmo 146, versículo 3. Não confieis em príncipes. Príncipe aqui é figura de metonímia, né, para descrever todos aqueles que têm sobre os ombros o encargo da governança. Ou seja, hoje a tradução moderna diria: não confieis em políticos. Não confieis em políticos. Mas você vai dizer: mas e se eles, os príncipes, os políticos, priorizarem a educação, por exemplo? Se eles combaterem a evasão escolar, se eles criarem leis que permitam acesso à internet, acesso à universidade, acesso fácil, porque hoje é uma briga de foice no escuro, né? E oportunidade de emprego, será que vamos ter a vida melhorada? A resposta é sim, vamos ter melhoras. Mas eu pergunto de volta: será que a educação, apenas a educação, vai resolver o problema espiritual do ser humano? O grande evangelista Billy Graham, em vários livros, não só em O Desafio, de onde eu copiei essa frase, mas em outros também, ele fala o seguinte: o homem sem Deus é um homem violento. Pode ser culto, mas torna-se um selvagem culto. Selvagem culto. E aí Billy Graham dá um testemunho pessoal. Um diretor da prisão de Sing Sing disse certa vez que tinha um número suficiente de doutores em filosofia atrás das grades, suficiente para formar o corpo docente de uma universidade. E eu creio que esse diretor não estava exagerando. Primeiro mundo é assim, né? Todo mundo estudou, todo mundo tem bacharel, alguns têm mestrado, outros têm doutorado, mas isso não resolve o problema do primeiro mundo. Pode resolver o problema intelectual, pode resolver o problema econômico por algum tempo, mas não resolve o problema espiritual. Tanto o culto quanto o selvagem, eles e todos nós, precisamos de uma ação divina em nossas vidas, de uma intervenção da divindade em nosso ser. Ai de quem deposita a sua esperança na educação apenas. Veja o versículo 5, versículo 5 diz assim: bem-aventurado, feliz, realizado, de uma pleníssima realização pessoal. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio e cuja esperança está no Senhor seu Deus. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio e cuja esperança está no Senhor seu Deus. A esperança dele não está no príncipe, não está no político, não está na nova república, na velha república, no futuro governante, não está em gente que nem a gente, está no Senhor. Bem-aventurado é esta pessoa. Irmãos, crer na educação, apostar todas as fichas na educação,
resolve o problema intelectual, acaba com o analfabetismo, provavelmente, pode fazer isso, e é bom que aconteça isso, não estou sendo contrário não, pelo contrário, eu estou defendendo que nós todos investamos em educação, mas investamos em educação sabendo que ela não dá conta dos problemas principais do coração, e o principal problema do homem é um problema espiritual, é a sua alienação de Deus, é o seu distanciamento de Deus. Eu li de um vilarejo americano, no estado do Arizona, lá pertinho já da Califórnia, né? Um vilarejo, uma cidade, na verdade é uma cidade, chamada Jerome, ou Jerônimo, eu vou chamar de Jerônimo que é mais fácil de falar do que Jerome, né? E Jerônimo ficou famosa no século XIX e a primeira metade do século XX, por causa das muitas minas de cobre que havia naquela região. E por isso, no século XIX, essa cidade atraiu muita gente. No auge da riqueza, em 1929, Jerônimo chegou a ter 15 mil habitantes, com um hospital, uma escola, uma faculdade, um clube, uma igreja, infelizmente mais de 12 bordéis e quase 100 bares, 100 com C, quase 100 bares. A vida ali florescia em todos os aspectos, positivo e negativo. Tanto que em 1903, o jornal The Sun de Nova York publicou uma matéria sobre Jerônimo e disse que, abre aspas, é a cidade mais perversa do Ocidente, fecha aspas. A cidade mais perversa do Ocidente. Eu pensaria que talvez fosse Las Vegas, né? Mas acho que naquela época Las Vegas não tinha essa fama que tem hoje. Tá, em 2010, o último censo que a gente pôde descobrir, a população dessa cidade era, talvez seja ainda, 444 pessoas. De 15 mil para 400. O que aconteceu? É que com a Grande Depressão, a qual fiz referência domingo passado aqui, em 1929, os preços de tudo desabaram, lembra? E o preço do cobre também. E caiu tanto o preço, que os investidores, os proprietários daquelas minas, chegaram à conclusão de que não valia a pena investir naquilo. E aí fecharam. Em 1953, a última mina de cobre da cidade de Jerônimo, no Arizona, fechou definitivamente, encerrou as atividades. População, na época, sim, 1953, a população caiu para 50 pessoas. Então agora tendo 400, 500, é muita gente, é uma multidão, né? Alguém falou então dessa cidade, que hoje é praticamente uma cidade fantasma, mas agora eu li no Google que eles estão reativando o turismo, então estão tentando salvar aquela cidade. Mas toda essa cidade se orientou, a vida dessa cidade estava no sonho da prosperidade. Todo mundo investindo na prosperidade. Hoje, há casas vazias, sem pintura, algumas já em ruínas, claro, né? Ao abandono total, moinhos enferrujados, que já não moem mais, por causa da ilusão de que uma mina de cobre enriqueceria a todos. Irmãos, como a gente pode perceber, meus amigos, a esperança tem a sua própria aritmética,
E esta aritmética pode transformar os melhores cálculos dos homens. Os homens apostaram as suas fichas todas na riqueza, no cobre, e o cobre os deixou na mão. Então você pode colocar a sua esperança na política, nos príncipes, pode colocar a sua esperança no dinheiro, no cobre, e tudo isso vai deixar você na mão. Um dos primeiros pastores brasileiros, dos primeiros pastores batistas de Portugal, chamava-se Antônio Maurício. Ele foi ordenado aqui nesta igreja em 1919, foi consagrado ao ministério aqui, 1919. E ele, eu até assisti ao culto o culto fúnebre dele aqui na Tijuca, né, em 1979, 80, por aí. Pois bem, na sua juventude, o Antônio Maurício escreve no livro Salvos para Servir, publicado em Leiria em 1937, Portugal. Ele escreveu que quando era jovem, ele se alistara no exército português. Para quê? Para participar da Primeira Guerra Mundial. E ele era um fanático defensor dessa guerra, porque, segundo ele, segundo todo mundo na época, seria a guerra para colocar fim em todas as outras. Olha que santa ingenuidade. A guerra para colocar fim em todas as outras. Aí ele foi com o exército para Angola, combateu em Naulila, uma coisa assim. Acontece que a guerra acabou e em Portugal se implantou a República. E a sua frustração com a República o deixou muito triste. E ele escreve lá na página 47: eu pensei que a República faria Portugal feliz. Mas quando sofri as primeiras desilusões, então ansiava por regime mais avançado. Que frustração, é a de muita gente. Por isso o salmista diz: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio e cuja esperança está no Senhor Deus. Eu ganhei um livrinho semana passada de uma família aqui da igreja, um livrinho que foi escrito recentemente, foi lançado há menos de um mês pela irmã Elga Fanini, esposa do querido pastor Fanini. E lá pelas tantas, dona Elga inclui essa seguinte informação: no dia 28 de agosto de 1982, aqui no Rio de Janeiro, 82, o programa Reencontro, criado e dirigido pelo pastor Fanini, Nilson do Amaral Fanini, o programa comemorou seu 7º aniversário e fez uma festa aqui no Rio de Janeiro. Agosto de 82 eu estava no Iraque, então não participei, nem fiquei sabendo, mas agora lendo as memórias da dona Elga, então ali aprendi, descobri isso, que houve em comemoração uma imensa comemoração, uma imensa concentração no estádio do Maracanã, aqui pertinho, dá para ir a pé, estádio do Maracanã. E sabe o que aconteceu, né? O Maracanã estava lotado, 200 mil pessoas, na época podia comportar isso tudo. E muitas autoridades presentes, inclusive a maior delas, o então presidente da República, o último do período militar, a que fiz referência no início, chamado João Batista de Oliveira Figueiredo. Então Figueiredo estava ali, todo mundo ali, a mídia toda dando apoio, e aí dona Zélia Macalão, da Assembleia de Deus de Madureira, escreveu o que ela achou daquele encontro. E ao escrever isso, dona Zélia cita um dos mais importantes líderes católicos leigos da época,
que era o jornalista Austrégésilo de Ataíde. Austrégésilo de Ataíde era o presidente da Academia Brasileira de Letras. Então não era qualquer pessoa, né? Era um bambambam das letras. E ele dedicou toda uma coluna ao evento do Maracanã, do 7º aniversário do reencontro. E Dona Zélia transcreve o que Austrégésilo escreveu na sua coluna. Há uma lição a ser devidamente considerada no espetáculo comovedor que o Maracanã, onde tantas outras emoções se disputam, ofereceu ao povo brasileiro. Há uma lição a ser devidamente considerada no espetáculo comovedor que o Maracanã ofereceu ao povo brasileiro. 2 pontos. Olha a revelação de Austrégésilo de Ataíde. A política não substitui a espiritualidade. Líder católico, escrevendo exatamente isso que o salmista diz: não confieis nos príncipes, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio e cuja esperança está no Senhor. É muito simples, os homens falham, os homens fracassam, os homens decepcionam e por fim os homens morrem. Os regimes são substituídos, como você viu aqui em Portugal. Saiu um regime, entrou a república e o resultado é que era pior, segundo a avaliação daquele jovem guerreiro. Meus amigos, ai de quem deposita a sua esperança na educação, ai de quem deposita a sua esperança na economia, ai de quem deposita a sua esperança na política. É preciso pensar além disso, para além destas realidades que nos cercam. Por quê? Eu pergunto para terminar. Por que então é fundamental colocar a esperança no Senhor? Ele fala aqui, né, no versículo 5, bem-aventurado, feliz, realizado na vida. Pode não ter educação, pode não ter dinheiro, cobre, pode não ter nenhum título de eleitor, mas bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio e cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Há um romance muito famoso chamado Doutor Zhivago, que em 65, 66 virou filme até. É um filme com Omar Sharif e faz sucesso até hoje. Mas o romance Doutor Zhivago foi publicado em 1956, da autoria de um russo, isso em pleno regime comunista, chamado Boris Pasternak. E ele ganhou até o Prêmio Nobel de Literatura em 58. O romance já estava fazendo o maior sucesso. Mas o autor não aceitou o prêmio, rejeitou, e algumas pessoas acham que talvez seja por isso que o romance seja tão importante, porque não se trata de um livro empolgante, não é um livro popular para ler, tem que ralar para ler. Até eu vi uma crítica que os personagens são muito confusos, o enredo é confuso. Mas então se pergunta por que o sucesso desse livro? Será porque o autor rejeitou o prêmio Nobel? Olha que o prêmio Nobel do ponto de vista literário é a glória suprema, do ponto de vista financeiro, digamos assim, é a independência, né? Porque vai colocar no seu bolso, na sua conta bancária, alguns dólares. Então não é de se jogar fora. O sucesso de Doutor Zhivago se explica por sua mensagem. É a mensagem que o livro passa que é o que toca as pessoas. Qual é a mensagem? Quem vence
é o amor, não é o ódio. A gente é tentado a pensar que as filosofias baseadas no ódio são aquelas que vão prevalecer. Não vão! As práticas permeadas pelo ódio estão com os dias contados. Vence o amor. É só olhar para Jesus, a história de Jesus, a biografia de Jesus. Ele que pregou o amor, que morreu pregado pelo ódio das pessoas, dos romanos no caso, e da liderança judaica da época. Ele venceu, a sua mensagem chegou até nós hoje. Louvado seja o Senhor. Outra mensagem é que no romance se valoriza a pessoa e não o Estado, e não a coletividade. Dizem que por isso o Partido Comunista Soviético perseguiu o autor, perseguiu o romance, boicotou de todas as formas possíveis. Mas o sentido interior do romance está revelado no final, quando um personagem diz o seguinte, o personagem principal diz o seguinte: o mundo experimentou 3 eras, a dos gregos e romanos, a dos hebreus e a era de Cristo. Aí ele termina assim: unicamente na permanência da era de Cristo há esperança. Olha a nossa palavrinha aqui: há esperança para o futuro. Unicamente na mensagem de Cristo, na obra de Cristo, é que há esperança para o futuro. Só nisso é que há esperança para o Brasil. Pedro diz que Ele nos regenerou, Pedro falando de Cristo diz, Ele nos regenerou para uma viva esperança. Meu amigo, onde está a sua esperança? Em que endereço você escondeu a sua esperança? No príncipe? Na educação? Na economia? Nas minas de cobre? O apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, que antes, enquanto era Saulo, procurava a esperança em endereços errados, quando a encontrou, ele disse, 1 Timóteo 4,10, temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Então Jesus é a esperança de um país melhor, Jesus é a esperança de um ano melhor, Jesus é a esperança de um indivíduo realizado, de uma família feliz. Jesus é a esperança para agora e não somente para o porvir, um agora melhor e um aqui melhor. Curve a sua cabeça. Deus e Senhor, nós te louvamos pela grande vitória do teu Filho Jesus, vitória na cruz do Calvário, que nos deixa por herança uma paz que ninguém explica, que ninguém compra e vende, e uma esperança que não se corrói com as circunstâncias adversas. Obrigado, Senhor, por tudo. Continua falando ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém.
Antes de eu me apresentar, eu vou contar uma pequena história para vocês. Era uma vez uma família com 5 filhos. Uma família que tinha muita dificuldade financeira, né? Pobres, né? Vida muito difícil. Mas eles tinham um sonho muito grande, de que os filhos tivessem um bom estudo, né? Uma boa educação. Mas eles viam esse sonho cada vez mais difícil de ser concretizado. Até que eles conseguiram e trouxeram seus filhos para estudarem na Escola Vitória. Com toda a ajuda dos membros, né, que sempre ajudaram, sempre participaram da Escola Vitória, dando condição às crianças com poder aquisitivo, de família com poder aquisitivo mais baixo, poder ter uma educação de qualidade, isso foi possível. E na Escola Vitória eles se formaram no primeiro ciclo, né, da sua vida escolar. Hoje, essa família ela é composta de um administrador, de uma assistente social e de 2 pedagogas. Sendo que uma das pedagogas está aqui falando com vocês. E hoje, diretora da Escola Vitória. Hoje, uma escola que dá continuidade e quer dar continuidade de dar condições para essas crianças, assim como eu, como meus irmãos tiveram, de poderem ter um estudo de qualidade. Então, irmãos, eu peço a vocês que ajudem a Escola Vitória, adote uma criança, adote com percentual de mensalidade, isso já vai ajudar muito uma família a concretizar esse sonho. Eu deixo aqui os meus agradecimentos a todos os colaboradores, todos os adotantes que foram parceiros nossos agora em 2021 e esperamos a parceria agora em 2022. Muito, muito obrigada.